Fala pessoal, hoje a gente vai ter um vídeo muito interessante no nosso canal. Pela primeira vez a gente vai estar fazendo uma análise de um veículo autopropelido. Aí hoje eu e meu fiel escudeiro Bjorn Site vamos estar demonstrando para vocês uma novidade tecnológica, motorização elétrica, que promete mudar a forma como a gente vê a condução urbana e a mobilidade. Se eu te falar que tem como você ter uma autonomia de 50 quilômetros gastando R$ 6,32. Sim, R$ 6,32. Tem como você utilizar esse equipamento sem utilizar a CNH e sem estar portando documentos. Ela é obrigatoriamente isenta segundo as normativas do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. E hoje nesse vídeo a gente vai ver, será que esse modelo realmente é indicado para você? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos, que é claro que nem tudo são flores, e eu vou estar te auxiliando a escolher se vale a pena utilizar este veículo ou um ciclomotor, veículo a combustão. Então já prepare esse like, senta o dedo nesse like, curte, compartilha, se inscreva no canal, porque dessa vez eu vou estar te auxiliando a talvez economizar entre 11 a 13k, ou talvez gastar os 11 a 13k. Gastar não, investir. Bora conhecer! Pessoal, hoje a gente vai estar fazendo um vídeo diferente, que eu vou estar demonstrando para vocês esse equipamento que eu adquiri recentemente, chegou ontem. Hoje, assim, tá diferente. Eu tive que arrumar um lugarzinho diferente para conseguir fazer a gravação, porque eu não consegui fazer dentro de estúdio. Eu tentei fazer um vídeo lá do Cristo, mas o que aconteceu, gente? Acabava que o pessoal via, aí sempre parava para perguntar. E como quem me conhece sabe, né, que eu sempre dou aquele apoio, dou aquela moral. Então, pessoal, eu fiquei 1h e 40 minutos explicando. Poxa, eu devia ser o vendedor desse equipamento, viu? Então, assim, eu vi que não tinha como gravar lá, porque era muita gente perguntando, quem via fazendo caminhada, ele parou, perguntou. E foi até legal, porque, modéstia à parte, muitas dúvidas do que eles tiveram, acabou que elucidou o que eu vou estar fazendo do roteiro desse vídeo. Então, o que eu vou separar esse vídeo? Primeiro a gente vai estar vendo assim uma visão em segunda pessoa, que eu vou estar demonstrando o equipamento. Aí após eu demonstrar, falar um pouco a respeito dele, eu vou estar passando por uma visão em primeira pessoa para você ver direitinho o mesmo campo de visão que o condutor teria, e depois a gente vai vir assim com a temática interessante, que são essas questões da resolução 996/2023 do CONTRAN, que é a resolução que realmente assim deixa você desobrigado de fazer a regulamentação documental desse equipamento e, inclusive, te autoriza a utilização sem a CNH. Então, assim, pessoal, isso é muito interessante. E tem um detalhe. Esse tipo de veículo autopropelido também não se enquadra no pagamento das taxas, os impostos, né, que é o famoso IPVA. Então, assim, tudo isso a gente vai estar vendo mais no final do vídeo. Então, agora vamos conhecer as principais características desse item. Bora conhecer! Pessoal, aqui então a gente está vendo esse modelo aqui, ela é conhecida como JET, ela é um modelo 1000 watts, motor brushless elétrico. Então a gente já vê as particularidades do design da moto. Eu particularmente achei o design bem bonito, ele é bem moderno, bem futurista. O ajudante está aqui auxiliando. Então vamos lá, o que a gente começa a notar? Produção toda em aço inoxidável, isso é interessante, que confere resistência e ela é relativamente leve. O peso dessa moto está em 75 quilos, pessoal. Então, assim, realmente, eu até falei moto e a gente vai estar vendo que esse conceito de chamar isso de moto, além dela ter muita semelhança, eu não sei bem se a gente pode chamar ela de moto, não. Mas vamos continuar. Ela tem faixas refletivas, em vários pontos ela tem faixas refletivas, vários. O que é legal? Ela tem nas laterais, eu acho que isso aqui, inclusive, seria interessante ser adotado em outros veículos também, né? Que são essas faixas refletivas, que é esse item aqui, que é bem interessante também para visão lateral, principalmente para cruzamento, dependendo do horário, fica interessante. Então aqui vamos primeiro ver o design. Os bancos são bem macios, legal. Aqui, pessoal, ela vem com esse baúzinho, mas eu não vou mentir para vocês que eu já removi, porque eu não gostei do baúzinho. Mas assim, né, quem quiser, ele tem até um encostozinho aqui para quem estiver transitando com o segundo ocupante. Mas assim, quem gostar, né, é questão de gosto mesmo. Então aqui os capacetes, inclusive, eu fiz um vídeo a respeito do capacete esse modelo aqui, que é o New Liberty 3. Vai estar aí na descrição do vídeo. Aí aqui atrás ela tem um pequeno bagageiro. Bagageiro não, né? Dá para usar aquela telinha, né?
Tem até os pininhos aqui para quem quiser utilizar. Vou tirar outro capacete para a gente ver. Então, pessoal, olha só. Aí, o que ela já tem de interessante que a gente já observa? Carregador USB para celular, que isso aqui eu já achei bem interessante. Uma portinha USB-A, beleza. Aí, aqui no compartimento da frente, a gente ainda tem um ganchinho que é para auxiliar com sacola, né? Para quem for em mercado, coisa do tipo, você pode colocar aqui sacolinha, beleza. A ignição dela, você faz a trava de guidão virando para a esquerda. Antes, você vai abrir o banco. Para a direita, iniciar o ligamento via chave. E o outro para a direita, você trava novamente as rodas e posição de desligado, off. Beleza. Na manete, a gente vai estar vendo aqui, muito parecido com as ciclomotores convencionais. Seta para a esquerda, direita, farol alto, farol baixo, buzina. Isso aqui eu achei muito legal, viu, pessoal? Que é o fluido do óleo de freio. O óleo de freio desse modelo, reparem para vocês verem, ele tem disco de freio, tanto na roda de trás, quanto na roda da frente. E olha o rotor de freio. Então, freio a disco, numa roda de 10 polegadas, e hidráulico. Isso aqui eu achei muito legal, porque, por exemplo, na Bis+, ela só tem o rotor de freio na roda dianteira, que essa daqui, então, a gente tem um freio hidráulico, tanto na frente quanto atrás. Não é o famoso freio a tambor, que todo mundo sabe que não presta. A suspensão dela, em mola e parte novamente hidráulica, para-barro, descanso e cavalete central, retrátil para você colocar o pé do apoio do pé do passageiro que tiver no banco de trás, e o apoio convencional para quem usa o descanso convencional. Então, pessoal, continuando, manete do lado direito, a gente vai estar vendo, ela tem 3 marchas, a Gear 1, Gear 2 e Gear 3. A Gear 1, ela vai fazer de 0 a 10 km, na Gear 2, de 10 a 25, e na Gear 3, de 25 a 32 km. Espelhos retrovisores convencionais. Aqui é o farolete que eu vou estar mostrando para vocês lá na frente, desligado. No meio ele liga o farolete e do lado esquerdo acende o farol. E aqui, pessoal, já começa uma coisa muito interessante. Vocês estão vendo que ele tem um R? Por incrível que pareça, esse modelo tem ré, pessoal. Então, assim, mesmo considerando que é um veículo leve, você consegue dar ré nesse tipo de veículo, pessoal. Isso aqui eu achei mega interessante. Aí, continuando, ela tem um painel em LCD, tá aqui na frente. Aqui ele tá com essas manchinhas, pessoal, que tá com plástico ainda, que eu não removi, mas eu vou estar mostrando para vocês. Aqui na frente, ela tem uma luz de posição, que ela vai estar acendendo, que funciona como uma DLR. Na frente, um farol em LED. Olha que interessante, pessoal, você não vê a lâmpada. Isso aqui acende também. E um embaixo que também funciona como DLR e também funciona como farol alto. Então, dispositivos de suspensão, né, do amortecimento. Rodas de liga leve. Eu achei bacana que ela é pintada em preto black piano, né? O que deixa bonito com a cor. Então, agora vamos passar para a parte de trás. A parte de trás, a gente vê aqui o bagageiro, as lanternas, que também são em LED, muito interessante, né, pessoal? Porque geralmente, assim, até em carro, para você estar vendo isso, são carros mais caros. Um refletor e a plaquinha Brasil, padrão Brasil, que já demonstra a resolução do CONTRAN 996 de 2023, falando que ela é um veículo autopropelido, as larguras entre eixos e o motor de 1000 watts. Novamente a pedaleira. Então, legal. Agora a gente vai partir para ver o painel. Pessoal, o primeiro detalhe que eu tenho que levar em consideração já é o design da chave, tá, pessoal? Que realmente, olha só, bem futurista. Aí ela vem com uma chave para você fazer o startup dela normal, via ignição. Uma outra chave, que é a do baúzinho, que eu não vou utilizar. E a mais interessante que essa daqui. São 4 botões. Um alerta para você
ver onde que a moto tá, que é aquela velha situação de às vezes você para em estacionamento muito grande, não consegue localizar. Aí você dá um clique. O som é bem alto, né, pessoal? Então, assim, vai dar para você localizar a moto onde ela estiver. O outro, que é um dos mais interessantes, na minha opinião, é o Startup, que ela faz de forma automática via controle. Então, vamos lá, eu vou dar 2 cliques. Ela acionou, deu Startup. Aqui ela já mostra o odômetro total, ela 18 km andados, aí de ontem para hoje 18 km. E aqui é legal, pessoal, que ela sempre, por vez que ela realizar o Startup, ela vai zerar o trip, que é a quantidade que você andou no dia. Então ela vai te mostrar a quantidade de deslocamento parcial e sempre na primeira ligada ela vai estar te mostrando o total. Do lado esquerdo a gente vai estar vendo a quantidade de bateria. Cada barrinha dessa corresponde a 20% de bateria. Aqui ela está no P, que vai ser o parking, ela não está acionada. Olha só, se eu acelerar, ela não movimenta. Isso aqui é muito interessante e seguro, porque sempre tem uma gente boa que na hora que você para com a moto, vai lá e dá uma acelerada com ela. Aí quando ela está engrenada, principalmente no caso da Honda Bis, ou da Honda Elite, ou da Yamaha Neo, então ela sempre vai para frente, isso ocasiona acidente, né? Aqui ela já está me mostrando que ela está na marcha 1, Gear 1, então eu vou voltar aqui, ó, Gear 2, Gear 3, beleza. Aí, pessoal, como é que eu faço para ela entrar no modo Riad, que é o modo pronto para andar? Simples, eu vou apertar o manete de freio. No que eu apertar o manete de freio, olha o painel. Pronto. Então agora aqui ela ativou, ó. Então a partir de agora, luz verde, ready. Então no ready ela já está andando. Se eu mexer a manete de acelerador, ela vai locomover para frente. Beleza, então isso aqui mega interessante. Então, para não ter perigo, eu vou desligar ela novamente. Pronto. Agora, outro detalhe interessante, pessoal, ela tem uma trava, que é um alarme, que trava a roda também. E ela tem um giroscópio. Olha que interessante. Eu vou ativar esse sistema, ativado. Aí agora, olha só para você ver que loucura. Vamos supor que você estacionou. Foi na academia, mercado, onde foi. Aí sempre vem uma gente boa que quer tirar uma foto, uma coisa do tipo, vai e movimenta a moto. Aí olha só, vou movimentar a moto. Disparou. Então voltei, parou. Aí se ele tentar fazer um segundo movimento, o som vai ficar mais intenso e mais rápido, ó. Voltei. Aí agora eu já preciso apertar o controle. Então, ó, bem alto, como vocês estão vendo. Então vou vir no controle. Pronto. Então mais um detalhe que eu achei muito interessante para ela estar realizando. Aí agora, pessoal, então eu vou ligar novamente para estar mostrando para vocês os LEDs. Liguei, aí ela está no Gear 1, está na posição Parking. Agora aqui eu vou ligar o LED, que é o DLR. Vamos lá ver. Então aqui, pessoal, ela acende uma luz de posição, mais o primeiro LED, ó, que fica uma vista bem bonita. E agora eu vou mostrar a parte de trás. Uma luz de posição muito bonita também, ó. E é em LED, né? Isso aqui é interessante. Aí agora, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês ligando o farol. Eu vou vir aqui na frente. Ele é bem intenso, ó. Então agora a gente acendeu o de baixo e o de cá. Agora, pessoal, eu vou estar mostrando farol alto e farol baixo. Ela mostra no painel também, ó, farol alto, farol baixo. Beleza. E agora eu vou estar mostrando para vocês as setas, que também são em LED. Olha só que espetáculo. Vamos lá ver a traseira. Bacana demais. Então, assim, toda funcional. Painel de fácil leitura. E aqui, durante o dia, você pode deixar ela só com o DLR ligado, que fica, além de ficar bonito, aumenta a sua segurança, ó. Que é a luz de posição, mais o DLR ativado, ó. Fica bem bonito mesmo. Beleza. E aí, pessoal, agora que a gente viu, conheceu como é que é o design, conheceu qual que é as funcionalidades de painel, os itens que ela tem, aí começa agora a parte da temática interessante. Porque a gente viu que ela realmente
tem características bem semelhantes que de uma moto convencional, não é mesmo? Aí agora começa aquela questão, vou precisar até de utilizar aqui uma colinha, porque é muita coisa que a gente vai ter para comentar a partir de agora. Muita gente veio me perguntar assim, principalmente as perguntas de quando eu estava lá no Cristo. Ah, mas espera aí, aqui para Lafayette eu consigo andar, eu consigo locomover? Aí começaram a me falar um monte de bairro. Parque das Acácias, São Dimas. Inclusive ontem mesmo eu estava conversando isso com o Camilo, que me perguntou a respeito disso aqui dos morros do São Dimas. O Kennedão me perguntou a respeito disso também. A Yolanda me perguntou, Luana me perguntou, a Juliana me perguntou. Gente, então assim, foram muitas perguntas dessa questão de mobilidade. Então, pessoal, o que a gente precisa falar inicialmente? Esse modelo, pessoal, a especificação dela por ser autopropelida, ela tem 1000 watts de potência. Então, assim, não tem como te falar assim, 1000 watts de potência não são 1000 cilindradas, não cometa esse erro, é muito diferente, são unidades, né? São medidas, são métricas muito diferentes. Então, o que eu posso estar falando com vocês, pessoal? Esse veículo autopropelido, ele tem um suporte máximo de 150 quilos. Então, assim, se você for andar com passageiro, você precisa ter ciência de, o meu peso mais o do passageiro não pode extrapolar os 150 quilos. Então, primeiro ponto que você tem que levar em consideração para a sua decisão de compra. Segundo ponto, dependendo realmente do bairro em que você mora, a localidade que você está, o trajeto que você for fazer, você tem que levar em consideração essas questões. Por quê, pessoal? Nos testes que eu fiz de ontem para hoje, eu vi o quê? Com 2 pessoas, realmente assim, em retas, elevações de até 15 graus, ela vai tranquilo. Só que o que eu notei? Quando eu fiz o teste em morros mais íngremes, aqui na nossa região, a gente sabe que tem muita rua, né? Então, o que acontece? Já não é aconselhável, porque realmente essa motorização não vai dar conta do recado. Então, você tem que considerar muito isso para a sua decisão de compra, trajeto. Então, o que acontece? Você vai ganhar muito em economia e praticidade. Por quê? 50 km pagando aproximadamente R$ 6,32. Documentação, você não paga IPVA. Você não precisa gastar com o CNH. Então, são pontos muito positivos. E ainda tem a questão que, no meu ponto de vista, que ainda causa com a situação, que é o quê? Pro meio ambiente. Emissão de ruído, 0. Emissão de gás carbônico, 0. Então, assim, ela é pro ambiente. Então, tudo isso é muito legal, é muito positivo, é muito interessante. A gente está vendo hoje a ascensão dos veículos elétricos, a BYD, por exemplo, a Aval, a gente está vendo uma série de veículos, a Hora, que tem essa mesma proposta, que você consegue fazer uma boa economia, só que, claro, são motores de potências elétricas maiores. Aí você já não consegue, né, casar com essa situação da obrigatoriedade de documentação, tributação e coisa do tipo. Mas isso já é papo para outro vídeo, a gente não vai entrar nisso. Outro ponto para a gente estar conversando. Me perguntaram lá assim, nossa, cara, dá para me fazer delivery com essa moto? Não dá para fazer delivery com essa moto. Por quê? Novamente a gente vai entrar nessa situação da localidade. Essa moto não é que ela tenha, assim, vamos dizer, uma restrição. Você precisa tomar um cuidado de quê? Subidas, o ângulo tem que ser um ângulo mais raso. Então, assim, 15 a 30 graus no máximo. Lembrando que é um motor de 1000 watts. Então, o que acontece? Para que ela se encaixe dentro dessa normativa do CONTRAN de autopropelido e não ser um ciclomotor, ela precisa ter uma potência reduzida, entendeu, pessoal? Então, existe um paralelo. Você ganha em um ponto, mas você vai perder em outros. Então, o que acontece? Para delivery, pessoal, não vou aconselhar. Principalmente aqui na nossa região, porque tem muita rua irregular, vai ter muita rua com muita subida íngreme, então, assim, não é aconselhável. Para essa questão, não é aconselhável. Aí agora vamos falar assim, Thiago, uma moça me perguntou assim, lá no Cristo, que minha filha e tal, ela pesa, como que ela falou? Ela falou a medida X, não vou falar não. Mas aí, assim, eu já achei ela um pouquinho pesada para esse motor. Então, o que acontece? O peso corporal do condutor vai influenciar, sim, na quantidade de mobilidade e na quantidade de autonomia dessa moto. Porque o que acontece? Você não vai conseguir ter uma autonomia bacana de deslocamento sabendo que o seu peso é muito próximo do limite de carga total dela. Então, o que acontece? Às vezes, em até pequenas elevações, você vai notar que o desempenho de velocidade cai muito.
de 12 a 18 km. Então não é aconselhável. Localização que eu moro é rua de pedra e subida. Subida muito íngreme? Sim. Infelizmente, não dá para usar também, pessoal. De novo, a gente vai ter essa limitação. Aí teve uma que me perguntou assim, ô Thiago, mas eu moro num apartamento que lá no meu prédio não tem tomada, como é que eu vou fazer? No estacionamento não tem tomada? Problema nenhum. Eu separei aqui para estar mostrando para vocês que ela tem um diferencial em comparação com os carros elétricos, né? Que é o quê? O carregamento dela pode ser feito em tomadas de 110 ou 220 volts, que a fonte dela, ela tem até um mini cooler aqui, vou estar mostrando. Vou estar lendo a especificação para vocês. Ela é uma fonte 110, 220 volts, de 50 a 60 Hz, e a saída dela é de 67,2 volts a 3 amperes. Então dá para você utilizar normalmente, vou colocar aqui para ver. Peraí. Dá para você utilizar normalmente, tá dando para ver? Na sua tomada 110 ou 220. Aí qual que é a métrica de carregamento? Você não pode manter essa bateria descarregada por mais de 72 horas. É uma bateria de lítio, então não é aconselhável deixá-la descarregada por mais de 72 horas. Tempo máximo de carregamento, tomada 220 volts, 6 horas, tomada 110 volts, no máximo 8 horas. Não precisa esperar o LEDzinho ficar verde. Deu o tempo, pode tirar, não tem problema. Tem duas formas de você fazer o carregamento dela que eu vou estar mostrando para vocês. O primeiro, ela tem uma tomada aqui. A regra é, sempre conecta primeiro na moto, para depois ligar na tomada. Eu aconselho, pessoal, sempre um uso de um filtro de linha, tá? Para estar corrigindo a oscilação elétrica. Se a sua região for o famoso final de ponto de rede, cuidado. Nesse caso, eu aconselho usar um no-break, tá bom? Para com que ele faça a estabilização de corrente. Então, pessoal, você pode fazer dessa forma, ligou aqui, beleza, ela tem essa tampinha e volta. Ou da segunda forma, que eu vou mostrar para vocês. Que eu vou levantar o banco aqui agora para estar mostrando para vocês como é que é. Aí o pessoal do apartamento, você pode tirar a bateria, levar ela até próximo à sua tomada, carregar e depois ir descendo. Ela é igual uma malinha. Vou pegar aqui para vocês verem agora. Então aqui, pessoal, vou dar um girozinho para a esquerda, primeiro lado, pronto. Destravei o banco. Aí que eu vou estar mostrando, ó. Inclusive aqui a gente tem as notinhas do pneu, que é para você colocar 33 PSI no dianteiro e 35 no traseiro. Interessante, viu, pessoal? Produzido na Zona Franca de Manaus. E aqui, pessoal, chave. Ela tem uma chave geral, tá? Um segundo compartimento aqui para você colocar a carga. Um pouquinho, inclusive é por isso que, olha só, um palminho. Por isso que ela vem com aquele bagageiro. Aí aqui você só vai desconectar esse plugzinho e levantar a malinha, ó. Ela tem até um alcinho para você levantar. Tirou isso daqui, uma bateriazinha, ela pesa na casa de 18 quilos aproximadamente. Você consegue tirar esse conector laranja, que é o conector que liga direto nela, e carrega por aqui, ó. Beleza, bem simples. Aí agora que deu pra gente ver como que faz o carregamento para quem tem essa questão de apartamento, tranquilo, isso não impede nada. Aí as outras perguntas que me fizeram, questão de água, chuva, coisa do tipo. Pessoal, como ela tem partes elétricas, então o que que ocorre? Inicialmente, ela não tem protocolos de proteção igual o telefone celular. Então, o que que ocorre? Eu imagino que nas futuras atualizações, isso vai ser corrigido. Então, inicialmente, chuva muito leve mesmo, tipo sem padrão garoa. Não é aconselhável com que ela molhe padrão chuva normalzona, não. Chuva leve. Lavar só as partes plásticas para baixo. Onde tem parte elétrica, normalmente você vai usar só apenas um pano umedecido, nada mais do que isso. Pano umedecido com detergente neutro. Essa que é a recomendação. Painel, não jogar água direto, porque ele também, não é uma moto que foi desenvolvida para isso. A proposta dela não é isso. É mobilidade urbana rápida, econômica e sem emissão de poluentes. Essa que é a proposta desse modelo. Então, se você, inclusive, eu vou estar colocando aqui o meu Insta comercial aqui em cima. Se você tiver dúvida, pode mandar aí nos comentários, que eu tendo um tempinho, eu vou estar respondendo todo mundo. É um veículo pessoal, tem muito ponto positivo, mas igual a gente já conversou, ó o Bjorn fazendo bagunça. Mas também tem os pontos negativos, né? Que são essas questões que, dependendo da localidade que você tiver, realmente vai ficar um pouco complicado de você estar utilizando. Lembrando que existem modelos de motorização 4.000 watts. Então, com certeza,
iria atender normal essa questão. Mas aí você vai esbarrar nesse problema da resolução do CONTRAN, que aí a partir desse momento você já iria precisar da CNH e da questão da documentação. Então, assim, muda. Por isso que é importante a gente ver, assim, até onde ela consegue te atender para ver se realmente, de fato, seria uma opção plausível de você estar adquirindo ou não. Aí agora, pessoal, eu vou estar falando alguns dados aqui que são importantes a gente comentar. Inclusive, alguns deles eu acho que eu já até falei, tá? Mas a gente vai falar aqui, ó. Então, pneuzinho, suspensão. Ah, não, na verdade eu já falei tudo. Seletor retrovisor. Ah, não, eu já falei tudo. O que eu fui falando aqui é sem CNH e sem emplacamento, resolução CONTRAN, modelo sustentável, bateria removível, design... Inclusive aqui no site do fabricante, ele até comenta uma questão que eu falei da carga da bateria, que a primeira carga seria de 8 horas e cargas seguintes de no máximo 6 horas. Mas, assim, nada demais. Então, assim, realmente, assim, do que a gente precisava comentar, conversar do assunto, a gente já abordou aqui no assunto, né? A gente já comentou, já foi mostrando. Então, é isso mesmo. Pessoal, o vídeo está sendo gravado... que dia que é hoje? Alexa, que dia é hoje? Bom dia, Thiago. É quinta-feira, 2 de outubro. 2 de outubro. Então, pessoal, o vídeo está sendo gravado 2 de outubro de 2025. Até o então, a resolução normativa do CONTRAN não foi alterada. Por que eu estou falando isso, pessoal? Que eu imagino que o que está acontecendo? O número de veículos autopropelidos está aumentando. Então, assim, eu imagino que provavelmente vai acontecer alguma inserção de alguma normativa nova dentro dessa regulamentação do CONTRAN. Eu imagino que eles vão alterar alguma coisa assim. Mas até essa presente data da gravação do vídeo, não ocorreu nada. Então, assim, a gente tem essas facilidades que eu comentei com vocês, que no meu caso ela conseguiu me atender perfeitamente, que é só para uma mobilidade bem urbana mesmo. Os locais onde eu vou estar fazendo deslocamento, realmente, assim, ela me atendeu perfeitamente. Então, assim, e no caso, com apenas um condutor, né? Na minha opinião, eu achei ela mais adequada para a utilização de apenas um condutor, tá bom, pessoal? Condutor mais passageiro, só se você estiver numa localidade plana, que realmente tenham elevações que não passem dos 15 graus. Aí, tranquilo, nada que vai atrapalhar o seu deslocamento, não. O vídeo de hoje é esse, pessoal. Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido... valor, o pessoal me perguntou. Na data de hoje, 2 de outubro, o valor dela você vai achar variando de 11,9K até... Não, 14 não, até 12,9 mais ou menos. Além de que eu já vi anúncio de 13.400 também. Então, assim, fica aquele paralelo. Porque inicialmente, pessoal, eu ia estar realizando a compra da Honda Elite 125, que está na casa de 15,5K na data de hoje, a 2026 já no caso. Só que aí, pessoal, o que fez eu tomar essa decisão de ter ido para um autopropelido? Essa questão de, principalmente, documentação, questão de investimento em CNH e coisa do tipo. Então, assim, isso aí tudo você tem que pôr na balança para ver o quanto realmente vai estar, né, dentro do seu bolso, dentro das suas possibilidades e, claro, que dentro do seu propósito. Porque, assim, eu estava fazendo as contas só do quanto que você pagaria de PVA. Seguro tem que olhar também, né, pessoal? Que agora já tem empresas que já estão se preocupando com isso, então já existem empresas, vou estar colocando na descrição também, das que já estão oferecendo a parte de cota de seguro para esse tipo de veículo. Então, assim, tudo isso você tem que pôr na balança para estar realmente decidindo se aí compra ou não. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. O que você achou? Faz sentido para você utilizar o veículo elétrico? Ou você ainda prefere continuar no veículo ciclomotor a combustão? É uma pergunta interessante. Manda aí para nós nos comentários, que a sua opinião também é muito importante para a gente e também possa estar auxiliando outras pessoas que vão estar assistindo o vídeo na decisão de compra ou não. Espero que eu possa ter ajudado. Siga, curta, se inscreva e bora, vida que segue!